Agora o nosso amigo Papa, vereador Papa, que hoje é candidato a deputado federal, com a palavra. Obrigado, Chaim. Cumprimentar a todos os presentes, nosso candidato João Gandini, meu professor Gilberto Abreu, Adriana Silva, Chiavenato, Murilo Pinheiro, Prioli, que tantas vezes me entrevistou o mandato, acompanhando o cumprimento do nosso mandato aqui em Ribeirão Preto. Meu bisavô chegou aqui em Ribeirão Preto na década de 10, em 1910, por isso que o Memorial Às Palmeiras, que precisa ser restaurado, inclusive, dá nome a ele. Foi o primeiro chefe do Horto Florestal de Ribeirão Preto, arborizou todo o sistema viário central de Ribeirão Preto, fez o famoso túnel verde que ligava aqui a Avenida Francisco Junqueira ao Cemitério da Saudade. O biólogo Percy Guzzo e a bióloga Olga Kochetkov contam essa história no livro recentemente lançado. Trabalhei 22 anos para a iniciativa privada, empresas como a Tigre, a Duracell, a Gillette do Brasil. Ao mesmo tempo, sempre fui empreendedor social, cuidando da unificação kardecista, da creche Vovó Meca, da casa do vovô. E tomei a decisão de cuidar da minha cidade também, quando me candidatei a vereador. Tive a honra de ser o primeiro suplente do vereador Gilberto Abreu, quando ele foi vereador aqui em Ribeirão Preto. Me elegi em 2012 pela primeira vez, com quase 5.000 votos, e me reelegi em 2016 com 7.124 votos, sendo o segundo vereador mais votado da nossa cidade. Afirmo que o Congresso Nacional necessita de um mandato com esse estilo que nós conseguimos fazer em Ribeirão Preto. Se hoje nós estamos, aos poucos, reconstruindo a nossa cidade em conjunto com a sociedade, primeiro o nosso mandato resgatou a nossa cidade das mãos de uma quadrilha, de uma organização criminosa que produziu um retrocesso lamentável na nossa cidade. Então, nós precisamos levar esse modelo de conduta, de coragem, mas de olhar o que está realmente acontecendo. O Brasil precisa urgentemente de medidas que venham sanear o ambiente político, a gestão pública. Eu digo que nós precisamos de mais Brasil e menos Brasília. Obrigado. Ô Papa, o que acontece é que as funções de deputado e a de vereador são muito limitadas, principalmente deputado estadual, né? De vereador você é federal, mas eu queria saber a tua opinião. Isso não é possível rever numa possível reforma política? Ou isso é do município, ou isso pode ser vir federal, porque a gente vê você como vereadores que a gente tem tudo que a gente ouve, eu só posso olhar, inclusive nesse caso das favelas. Como é que isso, você estando lá em Brasília, pode ajudar a viabilizar? Então, Chaim, eu discordo assim, que a função de vereador, do deputado, ela é limitada do ponto de vista de atuação. Nós somos impedidos constitucionalmente de criar algumas leis que causam despesas, por exemplo, mas nós estamos absolutamente desimpedidos de fiscalizar o Poder Executivo no cumprimento daquilo que a lei determina que ele faça. Então, o vereador que não tiver um desprendimento, um espírito público de fiscalizar o que o Executivo está fazendo para que os recursos públicos sejam otimizados, o vereador, o parlamentar, o deputado que não tiver essa independência, independente de quem seja o governo, qual partido seja o governo, ter a sobriedade de apoiar o que é certo e combater com muito vigor o que é errado, ele realmente terá uma atuação limitada e passará a legislatura apresentando o nome de rua e apresentando o título de cidadão emérito e tal. Se ele tiver o desprendimento de não estar vinculado, de não vender o mandato, seja para o prefeito, para o governador ou para o presidente, e é isso que acontece muito, salvo honrosas exceções, essa é a regra, é a venda do mandato para apinhar de cabos eleitorais a prefeitura, o Estado e a federação, nós teremos uma independência necessária. O brasileiro está cansado de dizer que aqui há muita corrupção. Se há tanta corrupção, por que tem poucos parlamentares combatendo a corrupção, apontando onde está o erro? Eu cito o exemplo da Operação Sevandija em Ribeirão Preto, que é a nossa Lava Jato. A Operação Sevandija teve 4 linhas de investigação. O nosso mandato agiu diretamente em 3.
Eu sou autor da representação contra os honorários da advogada Zueli. Eu sou o presidente da CPI, que conseguiu, além de enquadrar aquelas autoridades e encaminhar para a Justiça, a decisão judicial de bloquear os 18 milhões da empresa que é investigada e que escondia da Bolsa de Valores, que é criminalmente investigada em Ribeirão. E as contas da prefeita, que a base aliada não queria votar, para não se desgastar antes das eleições, mas que nós forçamos em plenário, parando todas as sessões, até que esse estresse causou aqueles áudios que a Polícia Federal grampeou. Deixa eu sair direto na tua pergunta. Há campo para agir, sim, Seu nome é do santo, mas você acredita em milagre? Você está querendo é milagre, desculpa, isso que você está falando tudo é um milagre, não é possível um negócio desse. Você sabe que não funciona assim. Você é vereador e sabe que vocês têm limitação, sim, desculpa falar, eu já tenho brigado muito, aliás, sou o maior apoiador que vocês sonharia que um dia fizesse o que você está falando, 10%. Se vocês fizerem 10%, que é exercício, agora querer que não tenha conchavo e tal, você está sonhando, né, Papa? Desculpa, sendo claro e direto contigo. É um sonho, né? Eu não me canso de sonhar, viu, Chaim? Nós precisamos sonhar com os pés no chão. Eu estou dando exemplo prático de um exercício parlamentar de fiscalização que levou as pessoas, muitas delas, à cadeia por conta das acusações que fizemos. E falta isso em Brasília. Agora, se constitucionalmente o vereador ou parlamentar está impedido de causar despesa, por exemplo, eu gostaria que todas as secretarias de Ribeirão Preto tivessem envolvidas com a educação ambiental na cidade. Eu gostaria que o prefeito fosse punido. Já faz 1 ano da Operação Sevandija, eu alertei isso no Palácio Rio Branco, a prefeitura não moveu nenhuma ação contra os ladrões com base na lei anticorrupção. E por quê? Eu que estou perguntando, estou aproveitando o programa aqui para perguntar. Essa é uma pergunta que a Adriana pode fazer, né, Adriana? Nós precisamos criar, inclusive, um instrumento de punir o prefeito, o governador e o presidente que não agir com base na lei anticorrupção. Façam isso, vocês têm. Eu quero fazer em Brasília o ano que vem. Só fazendo uma correção, o Sevandija já vai fazer 2 anos. Não é 1, não. 2 anos. 2? Obrigado. Ele foi instaurado em 1º de setembro de 2016. Obrigado, Kevenato. É que quando fez 1 ano, o prefeito fez uma solenidade no Palácio Rio Branco e eu questionei o secretário da administração, Ângelo Pessini, e questionei o secretário dos negócios jurídicos, Alexandro. Muito bem, parabéns. Estão sendo processados as pessoas com base na lei de improbidade, ótimo. E com base na lei anticorrupção, porque houve um corruptor, houve quem pagou a propina, esperando troco, depois que conseguisse o negócio no poder público. Por que não foram punidos? Eu disse isso há 1 ano, então vai fazer 1 ano agora, dia 1º de setembro. Eu queria fazer uma pergunta muito alinhado com o eleitorado feminino. O eleitorado feminino no Brasil representa 52%, o Ribeirão Preto não é diferente. Muito ao contrário da bancada aqui, que é bem machista, né, Adriano? Muito para o meu gosto. A pergunta que eu queria fazer é sobre a visão legalista do Gandini, que ele estava falando de ser duro, ser enérgico, mas também ser flexível no ato de humanitarismo, né? E do Papa, que é um espiritualista e que celebra casamento. Eu nem sabia, fiquei sabendo agora. Por isso que o nome é Papa. Eu queria saber, vocês dois, o que vocês pensam a respeito do aborto. O aborto é um caso de polícia, é um caso de saúde? Kevenato, a minha condição de espiritualista, de espírita espiritualista, ou de espiritualista espírita, porque nem todo espiritualista é espírita, mas todo espírita é espiritualista, eu sou contra o aborto, porque tenho isso como concepção de vida. E estudo profundamente o tema há mais de 30 anos, tenho razões suficientes para ser contra o aborto, essa é a minha opinião pessoal. Como homem público, eu não posso ignorar o sofrimento que as mulheres passam no Brasil por não terem o devido atendimento, o devido esclarecimento. Quando fizemos aqui em Ribeirão Preto a lei que criou o Pacto pela Humanização do Parto em Ribeirão, e fico feliz de saber que na Mater hoje já temos 75% de partos normais e não cesariana, invertendo uma lógica perversa brasileira de mais cesariana do que parto normal, expondo a mulher a riscos desnecessários de vida. Vocês não fazem ideia, ou desculpa se fazem, mas eu assustei de ver depoimento de mulheres que sofrem violência obstétrica no Brasil e aqui na nossa cidade, em Ribeirão Preto, se essa mulher for de uma família vulnerável e negra, o que ela sofre é violência obstétrica, psicológica, é terrível. Então nós não podemos jamais abrir mão da educação que previne
previne, que estrutura uma família. Isso nós não podemos abrir mão. Mas eu, pessoalmente, Kevin Neto, sou contra o aborto pelas razões que a vida me confere. Vamos ver o povo fala, fazendo uma pergunta, já que nós falamos em comunidade, deputado, tem uma pergunta aqui do líder comunitário para os dois candidatos. Vamos pôr no ar? Eu gostaria de saber por que os candidatos a deputado estadual não visitam as comunidades, o que está sendo feito, porque está chegando as eleições agora, o que está sendo feito? Hoje o déficit de Ribeirão Preto é de 70 mil pessoas, e o que está sendo feito nessa política, quais são os projetos para a moradia? É com o senhor. Problema grave, tive esse fim de semana na favela da AIDS, onde seria o hospital da AIDS lá, e até quem quiser acompanhar de perto agora, o facebook.com/MarcosPapa mostra isso, a situação na qual se encontra a favela da AIDS, que fica no final da Avenida dos Andradas. Só uma parte, quem vai a pro favela Parque que Preto. eu já acabei com ela. Essa favela existia, ela terminou e o poder público permitiu que ela continuasse. Eram 14 famílias, nós levamos essas famílias para o Paulo Gomes Romeu, para as primeiras 112 casas que fizemos, e a última vez que eu estive lá tem 300 famílias. Nossa. Lamentável, um somatório de negligências do poder público. Ali a gente tem vários problemas. Tem vazamento de esgoto hoje, se for agora, no final da Avenida dos Andradas, vazamento de esgoto que está lá já com protocolo feito no DAERP há vários dias, e isso não é resolvido. E as famílias expostas ali a essa situação. Ali tem invasão de área de preservação permanente, tem construção de barraco em cima de condutores de esgoto que estão levando aos emissários para o tratamento de esgoto. É um somatório de negligências que constrói essa situação perversa e degradante que nenhum ser humano deve estar exposto. Então você vai na favela, Papa, respondendo a pergunta você vai. Vou e mostro, Tá Chain. bom, então vamos lá, Adriana. Bem, a política é um processo de escolha, né? Normalmente, tanto o governo do Estado quanto o governo federal, para destinar verba para uma localidade, vai por uma série de critérios. Um desses critérios é o partidário. Vocês dois vêm de legendas historicamente novas, legendas que não têm tanta força política por conta até da quantidade de pessoas afiliadas e do tempo de história. Como é que vocês vão ganhar preferência para Ribeirão Preto defendendo as legendas que vocês defendem? Como reverter essa realidade que coloca vocês um pouco mais longe do poder? Adriana, o fato do partido ser pequeno não impede que o trabalho seja grande. O parlamentar tem que construir uma equipe técnica que ataque problemas macro, problemas que vão beneficiar toda a população. Então, quando impedimos aquela licitação bilionária do lixo em 2013, uma licitação que podia chegar a 4 bilhões de reais, nós beneficiamos toda uma cidade que precisa urgentemente implantar a política de saneamento básico, dentre eles no capítulo resíduo, que é o lixo. É inaceitável que em 2018 Ribeirão Preto não tenha reciclagem de lixo nos níveis que nós precisamos. Então, o fato de você ter um partido pequeno, às vezes você não precisa nem ter partido. Eu fiquei 2 anos sem partido, o meu mandato produzindo, a minha equipe produzindo. Tenho muito orgulho de ter uma equipe que é apaixonada pelos temas que abraça. Ontem fizemos em Ribeirão Preto o Fórum da Inovação das Cidades Inovadoras, das Cidades Inteligentes. Descobrimos na palestra da Miriam, uma arquiteta urbanista de São Paulo, que algumas cidades, muitas cidades do Brasil, já têm sensores nos postes de iluminação que mostram para a prefeitura que uma lâmpada está queimada. E aqui tem protocolo de 60, 90 dias na prefeitura que não vai trocar uma lâmpada. Então, nós estamos numa situação medieval em Ribeirão Preto e podemos reagir a isso. Não importa o tamanho do partido, importa o comprometimento do parlamentar e da sua equipe com a população. O que a Adriana perguntou, sustentabilidade não tem quase minuto nenhum no horário eleitoral. Como é que você vai divulgar suas propostas de governo e governabilidade? É dentro do que você acabou de falar ou você tem alguma coisa no bolso do colete? Um amigo ex-vereador aqui em Ribeirão Preto, em seguida às eleições de 2016, me parou num café aqui na rua São José e falou assim: Papa, como é que faz para ser o segundo vereador mais votado da cidade sem um segundo na televisão? Felizmente as mídias sociais nos ajudam,
né? Felizmente, as pessoas que estão conectadas nesse modelo de mandato, de defesa dos interesses da população, se inspiram em nos ajudar. Entendi. E divulgam as nossas propostas, o nosso trabalho. Tenho muita confiança que nós vamos reverter o pouquinho de tempo que nós temos, em muito tempo, pela boca daqueles que nos apoiam. Murilo. Uma parte que os deputados podem atuar na questão da articulação política. Ribeirão Preto é uma cidade que se ressente de projetos políticos. A gente faz mais de 20, 30 anos que a gente está apagando incêndio na questão das favelas, na questão do lixo, todos os de saúde, segurança pública, a gente está sempre correndo atrás dos problemas pela falta de projetos. Recentemente, a gente teve a questão da região metropolitana, que está completando um ano, foi feito todo o marketing político em torno de que 34 cidades integradas, tal. De fato, as cidades estão próximas, e de lá para cá a gente viu que não tem nenhum projeto encaminhado, nenhuma solução prática para Ribeirão Preto e para os municípios vizinhos. Queria saber de vocês, os dois, que projetos a gente poderia ter na questão do lixo, ou na questão da saúde, ou mesmo da segurança, que se poderia integrar essa região no sentido de buscar soluções e a gente não ficar vendo o tempo passar e tentando apagar incêndio e enxugar gelo. Murilo Pinheiro foi num ponto importante, e para o telespectador entender essa questão, o Ribeirão Preto nasce em Cravinhos. Então, se nós tratamos o esgoto aqui em Ribeirão Preto, mas não trata em Cravinhos, nós vamos sofrer aqui em Ribeirão Preto. Começou errado. A região metropolitana não pode ser só no papel, ela tem que funcionar de maneira integrada. Eu relembro aqui um importante projeto do vereador Gilberto Abreu, que determinava que os recursos financeiros, eventualmente advindos do aterro sanitário em Guatapará ou da estação de tratamento de esgoto, seja por força de eletrificação, de geração de energia, que parte desses recursos viessem para os cofres municipais. Isso foi vetado pela ex-prefeita, e numa batalha judicial que a gente quer retomar isso. O vereador não pode criar despesa, mas não pode criar receita? Pois é, dando dinheiro, está faltando dinheiro para tudo em Ribeirão Preto, o vereador querendo que o município tenha receita, a iniciativa privada está ganhando dinheiro com isso, não pode vir uma parcela disso para os cofres municipais. Então, esse pensamento sistêmico. Outra coisa, desconfio de parlamentar que é muito amigo do executivo. Desconfio disso. A educação em São Paulo é um desastre. E eu não vejo os nossos deputados infernizando o governador. Eu não vejo os deputados infernizando. Como é que pode? O governador fica comparando a educação de São Paulo com o Piauí. Não, eu quero comparar a educação de São Paulo com os países que têm o mesmo PIB que o nosso. São Paulo é muito maior que muito país no mundo. Ou com o Ceará, que é muito melhor. E fica comparando São Paulo com Piauí, com Maranhão, que tem o pior índice de desenvolvimento humano do Brasil, um dos piores do mundo. Eu quero ver o parlamentar que é eleito por São Paulo infernizando o governador, que dá uma segurança horrorosa para a população, que dá uma educação de péssimo nível para a população, em que pese alguns professores, heróis anônimos, tirando leite de pedra dentro das escolas e fazendo acontecer. A região ela sofre por causa disso. Quer dizer, você tem parlamentares que fecham os olhos para os horrores que um governo federal faz, arrasando um país inteiro, e depois devolve emendas parlamentares de esmola para a cidade dando esmola. Quer dizer, não vê a corrupção devastando o país, devastando uma região, fecha os olhos, se cala em conivência, mas manda emendas em forma de esmola. Isso é inaceitável. Porque pensa só na próxima eleição e não na próxima geração. Deixa eu perguntar para os dois. Foi noticiado a semana passada que existem 245 UPAs construídas no país e fechadas. Isso não é um escândalo? Duas em Ribeirão. Isso é... E aí? Cobrar com o vereador? Cercando... E por que nessa hora vocês não agem em vez de... Por que essa ação que eu te pergunto? Por que vocês não podem cobrar isso, Papa? Isso claro que pode. Pode, deve, está cobrado, mostrado, já faz 4 anos, a da Cuiabá faz 4 anos, se não fizer mais. E isso, de novo, eu convido o telespectador a acessar o site marcospapa.com.br e ver lá toda a nossa cobrança. Agora, eu não posso pegar a caneta do prefeito e mandar fazer. Isso eu não tenho condição de fazer. O prefeito está eleito, a ex-prefeita foi eleita para fazer isso. O que o parlamentar faz é gritar junto com a população. Isso é devidamente mostrado. Temos perguntas agora, parte de educação. Eu gostaria que colocasse com a sonora com a Isabel, que ela fala de investimento em faculdades públicas. E não é só em faculdades, né? Temos problemas também em todo segmento. Põe no ar, por favor.
Eu queria saber qual a proposta deles de investimento nas faculdades públicas. Faculdades públicas, aqui falam-se aqui em São Paulo, que o senhor vai a USP, Unesp. Rever o modelo, é isso. Se você é a favor de que se cobre ou não? Não fuja do assunto. Ninguém foge de nada então, aqui, fale. Jean. Eu acho que fale. Havendo a possibilidade de pagamento para determinados cursos, deve pagar sim. O que nós precisamos é estrategicamente priorizar a educação fundamental, que é relegada. E isso nós temos que priorizar como homens públicos, porque nós precisamos reverter essa crueldade de ver a educação pública fundamental sucateada. E aqueles que podem pagar uma escola privada para os filhos vão ver esses filhos nas universidades públicas no futuro. Essa lógica perversa nós precisamos inverter. Prioli. Minha pergunta é na segurança pública. Como repórter, eu acompanhei muito. Boletins de ocorrência, celular é o objeto mais roubado e furtado. Nós temos em Ribeirão Preto furto de fios de cobre. Temos problemas de latrocínio. Tudo envolvendo a chave de tudo isso, que é a droga. Ribeirão Preto não merece e não necessita, melhor dizendo, uma clínica pública para tratar o viciado? Provavelmente, Prioli, você deve ter visto o Dário Teófilo Schese, que é meu assessor, psicólogo social formado aqui pela nossa USP, com mestrado aqui pela nossa USP, cuja prioridade dele nas pesquisas e nos trabalhos do nosso mandato é de saúde mental e do combate. Não o combate ao uso de drogas, mas insistentemente a educação e a prevenção. O Dário tem feito esse trabalho no nosso mandato. É evidente que é um trabalho de Estado. Ribeirão Preto está muito mais atrasado que Campinas, por exemplo, na questão da educação, do combate às drogas, mas efetivamente, né, não essas palestras de mentira que eventualmente a gente vê, mas efetivamente esse trabalho de Ribeirão Preto está atrasado em relação a Campinas. Eu cito Campinas para não falar um país distante, não, uma realidade próxima aqui, 200 quilômetros de nós, que pode ser usado como referência. O poder público falha sim, você tem razão, é uma ação de Estado. Murilo. Outro assunto que eu queria pegar com vocês é o seguinte: vocês são dois candidatos de partidos pequenos, né, de partidos novos e que estão buscando uma renovação. Mas quando a gente olha para o retrospecto político de Ribeirão Preto, das pessoas que são eleitas, a gente vê que quase não tem renovação nenhuma, que as pessoas, os deputados são os mesmos, há um grau de parentesco aí de pai para filho, de esposa, enfim, um grau de parentesco que meio tem perpetuado os representantes ribeirão-pretanos. Em que baseia, em que vocês acham que é possível reverter uma tendência de voto do eleitorado de Ribeirão Preto, que pela história se mostra um voto extremamente conservador? Murilo, esse voto conservador que você está lembrando aqui ao nosso telespectador, nessa eleição em 2018, esse político que já está eleito, ele tem 10 vezes mais dinheiro para se manter no poder do que na eleição de 2014. Porque eles multiplicaram o fundo partidário de 300 milhões para 800 milhões e criaram um fundo eleitoral de 1.700, somando os dois, temos quase 2 bilhões e 600 milhões de reais, ou seja, eles vêm com 10 vezes mais dinheiro. Mas o povo é a maioria. Esse político que cevou o seu curral eleitoral com emendas parlamentares e que vem agora com o dinheiro do trabalhador que está desempregado para fazer campanha política, o medo desse político é que o povo vote, porque o povo é a maioria. Esses currais estão cevados e provavelmente esses políticos estarão reeleitos se a população não olhar o rastro. Eu falo que o homem é um bicho que deixa rastro. Olha o rastro e você sabe para que rumo que vai. Então, a população acordando para essa verdade, eles estão com 10 vezes mais dinheiro, mas a população é a maioria e pode produzir a almejada renovação se engajar no processo eleitoral nessa eleição. Eu vejo algumas incongruências nas falas dos dois. O Papa, por exemplo, fala da liberdade, da independência do parlamentar, de agir, coisa e tal, mas deixou de comparecer em votações importantes. A escolha, por exemplo, da da escolha do consórcio que administra... Ares PJ, da agência. Deixou de comparecer, como também não votou ou votou contra a legalização ou a
a limitação do uso do solo onde tem ali a área de recarga do Guarani, do aquífero, não é isso? Já o Gandini... Eu vou contestar as duas perguntas, claro, mas não, você vai contestar, fica à vontade. E já pergunta que eu deixo para os dois, né? Aonde está a lealdade nos princípios que vocês pregam? Vamos lá, Zé. A questão da agência reguladora, eu não me ausentei da votação. Na primeira votação tinha uma cirurgia no joelho, na segunda fui votar. Estava presente em plenário. A Política Nacional de Saneamento Básico determina a contratação ou criação de uma agência reguladora. Por quê? Para não acontecer essa tragédia que acontece em Ribeirão Preto com o DAERP. O ribeirão pretano sabe muito bem a tragédia que é o DAERP, infelizmente, mas eu acredito que possa ser revertida essa situação. Assim sendo, era da minha vontade que Ribeirão criasse a própria agência reguladora, ainda que custasse mais de princípio, mas para atender no futuro os municípios da região metropolitana. Não foi assim, eu me abstive por conta disso, porque achei que não era o caso de brigar, de enfrentar, como de outras vezes fiz, a nossa cidade sabe disso. E com relação à Zona Leste, difícil aparecer alguém que defenda mais o aquífero Guarani do que o nosso mandato. Muito difícil. O que eu fui contra foi uma tentativa populista de dizer que era possível fazer uma gigantesca floresta na Zona Leste. Isso é impossível. Então, eu defendo a urbanização ordenada, a ocupação ordenada, sustentável, e não alimentar uma quimera impossível de ser realizada para a população. A urbanização ordenada, ela é melhor. Ela permite a preservação do manancial e a recarga que, aliás, a população vem usando 10 vezes mais do que a natureza é capaz de repor. Se o DAERP for bem administrado, nós vamos reverter essa estatística. Não tem já 30% que não pode construir lá, que tem que deixar? É 30%? O plano diretor em Ribeirão Preto, a Constituição fala em 20%, a Constituição Federal, nós avançamos para 30%, mas agora, a hora da população estar atenta, porque agora é a hora de brigar. A lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, que vai determinar esses percentuais, e nós temos que exigir que o empreendedor que faça a obra na Zona Leste, inclusive, banque os estudos para dizer onde é 30%, onde é 50% e onde é 100% de área de infiltração. Lembrando você que está assistindo o programa agora, tem uma lagoa de esgoto no Córrego das Palmeiras agora, lá onde nasce o Córrego das Palmeiras, berço, a maior área de afloramento e de preservação do aquífero. Muito bem, Madrinha Silva. Bem, fruto de uma má gestão política de longa data, a gente tem estados e municípios sucateados e muitas vezes essas lideranças, tanto do estado quanto do município, têm encontrado no campo da terceirização respostas para problemas contra a folha de pagamento maior do que 56%. O que vocês pensam sobre a terceirização no serviço público? Aqui em Ribeirão, Adriana, a gente teve o escandaloso caso da atmosfera, né? O que nós temos que estar atentos como políticos que fiscalizam o executivo é isso. A lei de responsabilidade fiscal foi um avanço na consolidação da estabilidade econômica que proporcionou crescimento com estabilidade. E ela determina limites para a contratação de pessoal no município para não ficar penduricalho de cabo eleitoral. O que fizeram em Ribeirão Preto com a tal da atmosfera? Disfarçaram, burlaram a lei de responsabilidade fiscal, contratando uma empresa com objeto genérico na contratação para contratar todo tipo de funcionário. E eu tenho informações, ainda não vou fazer acusação pesada, como fiz no meu mandato, de que as gerenciadoras de obras do CDHU são gigantescas atmosferas no estado de São Paulo. Dr. Gandini, estadual, eu federal, mas vou ficar de olho, porque ser eleito será pelo nosso estado. Então, a terceirização, quando bem usada, em forma de gestão, é bem-vinda, sem esquecer o funcionalismo. Mas usar a terceirização como forma de burlar a lei de responsabilidade fiscal, arrasando com as finanças do município e empregando cabos eleitorais, isso a gente está de olho. Nossa, agradecer demais a oportunidade, né? Eu que quase não terei tempo na TV, mas agradecer demais a oportunidade de falar com Ribeirão Preto, toda a nossa região, todo o estado, no Sistema TAT integrado. Agradecer demais as perguntas que foram feitas, é assim que a gente se dirige à população.